Quando pensamos nas mortes dos discípulos de Jesus, a primeira pergunta não é apenas quem morreu. É outra, mais difícil: o que realmente sabemos, e o que foi preservado como memória ao longo dos séculos? Para a maioria deles, não existe certidão de óbito do século I. O que temos é uma mistura delicada de textos bíblicos, tradições cristãs antigas e relatos apócrifos, que muitas vezes falam mais da fé de uma comunidade do que de um registro oficial. Ainda assim, essas histórias moldaram profundamente o cristianismo. E começam com um nome que quase sempre abre a linha do tempo: Tiago, filho de Zebedeu, Tiago Maior. No livro de Atos, a morte de Tiago é relatada com uma sobriedade impressionante. Herodes Agripa o manda executar à espada. Sem detalhes, sem discurso, sem dramatização. Apenas o fato. É o único apóstolo cuja morte aparece explicitamente em uma fonte cristã do século I. Provavelmente isso aconteceu por volta do ano 44 d.C., pouco antes da morte do próprio Herodes. Em termos históricos, Tiago oferece o ponto mais sólido de toda essa investigação. É o marco zero mais confiável. E, justamente por isso, sua morte nos lembra que o começo do cristianismo não foi uma história de triunfo fácil. Foi também uma história de perda. Depois de Tiago, entramos em um terreno mais complexo. A memória cristã antiga passa a falar de perseguição, testemunho e martírio, especialmente à medida que a comunidade de Jesus se espalha pelo Império Romano. Mas é importante dizer com honestidade: o Império não perseguiu cristãos de forma contínua e uniforme durante os 3 primeiros séculos. Houve momentos locais, crises políticas, acusações públicas, punições exemplares. Um dos contextos mais lembrados é o reinado de Nero, após o grande incêndio de Roma, em 64 d.C. O historiador Tácito descreve punições cruéis contra cristãos naquela cidade. Isso não prova cada tradição posterior, mas mostra que a violência contra cristãos era possível, real e conhecida no mundo romano. É nesse ambiente que a tradição coloca a morte de Pedro. Aqui, a evidência muda de natureza. Não temos uma sentença romana preservada com o nome dele. O que temos são ecos antigos. No fim do século I, um Clemente menciona Pedro e Paulo como pilares que sofreram até a morte. O texto não descreve a cena, mas já trata o fato como algo conhecido pela comunidade. Mais tarde, no começo do século III, um presbítero chamado Gaio fala dos memoriais ligados a Pedro e Paulo em Roma. Como se a lembrança deles já ocupasse um espaço público e venerado. A tradição cristã antiga foi construindo, assim, a imagem de Pedro como testemunha final da fé em Roma. A forma de sua morte, porém, é outra questão. Autores cristãos antigos passam a afirmar que Pedro foi crucificado em Roma, especialmente em torno do fim do segundo século e do início do terceiro. O detalhe famoso de que teria sido crucificado de cabeça para baixo surge mais tarde, e vai ganhando força com o tempo. Aqui, o documentário precisa ser cuidadoso. A crucifixão de Pedro pertence ao campo da tradição cristã antiga. A cena invertida pertence a uma tradição ainda mais desenvolvida, já marcada por ampliação narrativa. Isso não diminui seu valor cultural. Apenas nos lembra que a memória cristã também foi sendo contada, reinterpretada e adornada. E, às vezes, a imagem se torna mais conhecida do que a fonte. Há ainda um detalhe silencioso, mas poderoso, no próprio Novo Testamento. Em João 21, Jesus fala a Pedro sobre um futuro em que ele será levado para onde não quer ir e estenderá as mãos. Muitos cristãos, desde cedo,
leram isso como um presságio de morte violenta, possivelmente crucifixão. O texto não explica o método. Mas a comunidade viu ali uma antecipação do fim de Pedro. É um exemplo claro de como os primeiros cristãos ligavam palavra, destino e testemunho. A morte de um apóstolo não era apenas um fato biográfico. Era parte da narrativa maior da fidelidade. Ao lado de Pedro está André, seu irmão. E aqui a história entra ainda mais claramente no domínio da tradição. A lembrança mais difundida diz que André morreu em Patras, na Grécia, também por crucifixão. Mas os relatos mais detalhados vêm dos Atos de André, um texto apócrifo posterior, com forte tom devocional. Ele não funciona como um relatório oficial. Funciona como literatura de fé. É ali que a narrativa se expande, ganha diálogos, discursos e cenas cuidadosamente moldadas para inspirar coragem. Um detalhe muito conhecido, a cruz em forma de X, tornou-se símbolo famoso de André, mas essa associação é tardia. De novo, a imagem muitas vezes cresceu mais do que a base documental. Esse ponto é essencial para entender todo o quadro. A mesma história pode ser lembrada de três maneiras: como texto bíblico, como tradição antiga e como lenda detalhada. Em alguns casos, as três camadas quase se sobrepõem. Em outros, elas se afastam bastante. A tarefa histórica não é zombar da tradição, nem tratá-la como prova automática. É separar camadas com respeito. Quando fazemos isso, percebemos que André não é apenas um personagem de martírio. Ele é também um exemplo de como as comunidades cristãs antigas construíram memória a partir da admiração pelos apóstolos. Thomas, por sua vez, nos leva ainda mais para o leste. Sua memória está fortemente associada ao Oriente cristão, e os Atos de Tomé contam sua missão, suas viagens e sua morte. Esse texto é geralmente situado entre o meio e o fim do século III, e precisa ser lido como tradição literária religiosa, não como fonte do século I. Mesmo assim, ele revela algo importante: o cristianismo primitivo não era apenas romano. Ele já se entendia como uma fé em movimento, capaz de atravessar fronteiras linguísticas, culturais e geográficas. Na tradição sobre Tomé, a morte não é um fim isolado. É o selo de uma missão levada até o extremo. E aqui aparece outra camada de tensão histórica. Muitas narrativas de martírio foram escritas para formar identidade. Elas ensinavam coragem, perseverança e fidelidade. Também respondiam a uma pergunta dolorosa: por que seguir Jesus se isso podia custar a vida? Para as comunidades antigas, a resposta estava na própria lembrança dos apóstolos. Eles teriam sido fiéis até o fim. Eles teriam sofrido sem negar a fé. Isso não significa que cada detalhe seja verificável. Significa que essas histórias serviram como espelho moral e espiritual. Foram, ao mesmo tempo, memória e mensagem. Por isso, quando falamos das mortes dos discípulos, precisamos sustentar duas verdades ao mesmo tempo. A primeira é a cautela histórica. Para Tiago, temos um relato bíblico direto. Para Pedro, André e Tomé, dependemos sobretudo da tradição cristã posterior e de textos apócrifos. A segunda é o peso cultural dessas narrativas. Mesmo quando a evidência é incerta, o impacto é real. Essas mortes lembradas ajudaram a moldar o modo como os cristãos entenderam testemunho, sacrifício e fidelidade em meio ao Império Romano. Elas não são apenas histórias sobre o fim de homens antigos. São histórias sobre como uma fé escolheu lembrar seus primeiros líderes. No fim, talvez a pergunta mais importante não seja apenas como eles morreram. É porque suas mortes continuaram sendo contadas.
A resposta está na força da memória cristã. Cada geração recebeu esses relatos e os preservou como parte da identidade da Igreja. Uns vieram do texto bíblico. Outros vieram de séculos de tradição. Outros ainda nasceram da imaginação devocional de comunidades que queriam honrar seus apóstolos. Juntas, essas camadas formam um retrato sóbrio, humano e profundamente antigo. Um retrato de convicção, de perda e de uma memória que atravessou o tempo. Se inscreva para mais histórias bíblicas com contexto histórico.